Fala galera, fala do canal FuteBR, bora para vocês então o vídeo analisando os jogos aí do dia 19 de janeiro de 2023, né? Primeiramente nós tivemos um jogo aí, né? Um amistoso sul-americano aí sub-20, onde o Peru enfrentou a seleção brasileira sub-20 e com dois gols de Vitor Roque, o menino Vitor Roque, jogador do Atlético Paranaense, e com gol do Andrei, o Brasil venceu o Peru por 3-0, né? E levou a melhor aí nesse amistoso, né? É a seleção brasileira, né, que sempre vem forte, né, com novos garotos, renovando os ares aí e que tende a brigar sempre e por tudo, né, a nossa seleção brasileira que a gente conhece muito bem como é que é. E na Itália, na Copa da Itália, a Juventus venceu o Monza e se classificou para a próxima fase aí, né? Gols de Kean e Chiesa, né? Valotti descontou para o Monza ali. A Juventus então avança na Copa da Itália aí, né? E vai firme em busca do título, né? Pelo menos até enfrentar um time melhor no meio do caminho aí, porque a fase realmente é muito ruim da Juventus, né? Vamos ver se com a troca de comandos lá agora as coisas vão melhorar aí pro lado da velha senhora. Mas por hora, né? Juventus 2, Monza 1, gols de Kean e Chiesa, Valotti descontou pro Monza. E com certeza no melhor jogo do dia, né? Foi a atração do dia 19 aí. O PSG bateu o Al Nassr, né? E o Al Hilal, né? Os unidos lá, o timinho que eles fizeram lá, né? O Al Nassr e o Al Hilal, 5-4. Os gols de PSG foram marcados por Messi, Marquinhos, Sérgio Ramos, Mbappé e Ekitike. Cristiano Ronaldo marcou 2 vezes, Jang Hyun-soo e Talisca marcaram os 4 gols aí do Al Nassr e do Al Hilal, né? Foi um grande jogo, com certeza foi a atração do dia, né? O Messi, Neymar, Mbappé do lado, Cristiano Ronaldo do outro, as estrelas do Al Nassr e do Al Hilal, né? E isso prova, né, cara, que realmente o futebol, além de ter sido um jogaço, né, o reencontro entre Messi e Cristiano Ronaldo pode ter sido a última vez que eles jogaram um contra o outro. Isso prova que o futebol árabe, né, e aquele lado daquele continente lá, normalmente realmente tá ficando mais forte que o futebol americano, cara. Em breve aí o futebol, ainda mais com esse novo formato do Mundial de Clubes, o futebol sul-americano o futebol americano, né, sul-americano em geral, tende a começar a perder para esses países árabes de fora aí, né? Porque a situação tá cada vez melhor para eles, né? Contratando, eles têm muito dinheiro mesmo no caixa e eles estão brincando de contratar, né? Esse jogo aí contra o PSG, vencendo ele, empatando com o PSG, foi 5-4, né? Jogo apertado, mostra aí como exemplo aí, né? Porque, para falar, né? Porque o PSG, querendo ou não, tem os melhores elencos da Europa, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nos clubes, né, desse lado aí, né? Al Nassr, Al Hilal, esses clubes que sempre chegam e dão um trabalho. Indo agora lá para a Espanha, né, mais especificamente para a Copa do Rei, pelas oitavas de finais o Barça, né, não teve muita dificuldade para avançar sobre o Celta, né? O Celta acabou perdendo em casa aí de 5-0 para o Barcelona. O Barcelona convenceu, né, comprovou o favoritismo aí. Gols de Rafinha, 2 de Lewandowski, Ansu Fati e Kessié. O Barça avança então tranquilamente para as quartas de finais da Copa do Rei, né, para defender o seu legado aí como o maior campeão de Copas na Espanha. E o Real Madrid também jogou pela Copa do Rei e acabou avançando aí para as quartas de finais. O jogo foi Villarreal e Real Madrid, acabou aí com os submarinos amarelos, com os volantes, né, do submarino amarelo. O Villarreal perdeu aí para o Real Madrid 3-2, né? Os gols do Villarreal ali foram de Capoue e Chuck Wise, né? E os gols do Real Madrid, o Real Madrid venceu de virada aí, Vini Júnior, Militão e Dani Ceballos aí, né? Fecharam a conta pro Real Madrid 3-2 num jogaço de bola. E o Manchester City não deu bobeira, né? E venceu o Tottenham por 4-2 no Etihad Stadium. 4-2, gols de Julian Álvares, Haaland, né? Quando não tem do Haalandinho. E 2 do Mahrez, né? Os descontos ali do Tottenham foram do Kulusevski e do Emerson Royal, o brasileiro Emerson Royal. 4-2, o Manchester City volta ali, né? Ou pelo menos tenta encostar de volta no Arsenal e tira o Manchester United da cola dele, né? Já que o Manchester United tropeçou ontem aí na rodada da Premier League. E o Botafogo venceu no Campeonato Carioca, bateu o Volta Redonda por 2-1.
Os gols do Botafogo foram de Marçal e Cuesta. O desconto do Volta Redonda foi de Lelê. Aí, e o Botafogo, né, finalmente parece que vai começando a engrenar novamente nessa temporada, né? E quem ainda mostra que tem que evoluir no Campeonato Carioca é o Vasco, né? Que novamente não conseguiu vencer no campeonato ainda, não jogou com o time principal, né? Foi o Rafael Lopes e o Galarza que fizeram os gols. No final do jogo é Audax 1, Vasco 1, um empate aí pouco movimentado. E o São Paulo venceu também. O São Paulo enfrentou a Ferroviária fora de casa aí, né, em Araraquara, em São Paulo, e aí ficou 2-1 para o São Paulo de virada. O Ferroviária abriu o placar com o Heitor, mas David, né, e Galhopo ali fizeram os gols da virada tricolor aí. 2-1 São Paulo embalando aí no Campeonato Paulista, e esse Campeonato Paulista me anima, hein? Mesmo os times do interior ali, os times de menos orçamento e renda, com jogadores bem inferiores aí em relação aos times da capital, conseguem dar trabalho aos grandes. É o que a gente vai falar também no próximo jogo, que é o jogo para fechar o vídeo entre Botafogo, né, de São Paulo e o Palmeiras. O Palmeiras venceu com um placar simples aí, 1-0, gol do Rafael Veiga. O Palmeiras demonstra que é um time bom, certo? Mas tem que evoluir ainda, o Abel Ferreira tem que trabalhar mais, ainda mais que agora que saíram algumas peças muito importantes ali do jogo dele, né? Tal como o Danilo, o Gustavo Scarpa, o Palmeiras tem que trabalhar para evoluir ainda. 1-0 ali contra o Botafogo, e mesmo assim o Botafogo criando muito, né? E quase empatando o jogo em diversas chances, né? Mas por fim, o Palmeiras venceu o primeiro da temporada e 1-0, um golaço de Rafael Veiga, primeiro gol do Palmeiras na temporada e com estilo. É isso então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá like, comenta, se inscreve e ativa o sininho, né? Até a próxima no FuteBR, falou!